Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver agora a questão de número 33 do capítulo 16 do volume 2 do livro Fundamentos de Física do Resnick Halliday. A questão 33 diz o seguinte: duas ondas senoidais com a mesma amplitude de 9 mm e o mesmo comprimento de onda se propagam em uma corda esticada ao longo de um eixo X. A onda resultante é mostrada duas vezes na figura abaixo, antes e depois que o vale A se desloque de uma distância d igual a 56 cm em 8 milissegundos. A distância entre as marcas do eixo horizontal é de 10 cm. A razão é 8 mm. A equação de uma das ondas é da forma y de x de t igual a y de m vezes seno de kx mais ou menos ômega t mais φ de 1, em que φ de 1 é igual a zero. Cabe ao leitor determinar o sinal que precede ômega. Na equação da onda, determine item A, y de m, item B, k, item C, ômega, item D, φ de 2 e item E, o sinal que precede ômega. Então, pessoal, a questão já nos dá muitas informações e como vocês vão poder analisar dando continuidade a assistir esse vídeo, uma dessas informações que a questão pede, ela já dá no próprio enunciado. Como, por exemplo, no item A, ela pede a amplitude, o y de m, e a primeira frase do enunciado ela já dá a amplitude, porque ela diz que as ondas senoidais, elas têm a mesma amplitude, tá certo? Então, acabando dando já a própria resposta do item A. Então, ao longo da questão, nós vamos determinar essas constantes, a amplitude, já falei, o número de onda K, a frequência angular, a constante de fase φ2 da onda 2 e o sinal que precede ômega, tá certo? E aí algumas dessas informações vamos utilizar aqui do próprio enunciado e outras vamos utilizar através da interpretação gráfica desse gráfico aqui informado pela questão, ok? Mas antes mesmo de darmos início à solução da questão, eu vou fazer aqui uma breve revisão sobre interferência de ondas de mesma amplitude e mesmo comprimento de onda. Então vamos lá. Então, de acordo com o enunciado, essa questão envolve duas ondas progressivas de mesma amplitude e mesmo comprimento de onda que se propagam em uma corda esticada, tá certo? Então a gente pode escrever as equações das ondas y1 e y2 da seguinte forma: y de 1, um y de m de 1 vezes seno de k de 1 de x mais ou menos ômega de 1 de t mais φ de 1 e o y2 a mesma coisa, só trocando o subíndice de 1 por 2. Então vai ser y de m de 2, seno de k de 2x mais ou menos ômega 2 t mais φ de 2. A questão falou que elas tinham a mesma amplitude e mesmo comprimento de onda. Se tem a mesma amplitude, então y de m de 1 é igual a y de m de 2, que eu vou dizer que é igual a um y de m, tá certo? E como ela disse que tem o mesmo comprimento de onda, se tem o mesmo comprimento de onda, vai ter o mesmo número de onda e mesma frequência angular. Então, K de 1 igual a K de 2, que é igual a K, e ômega de 1 é igual a ômega de 2, que é igual a ômega. E a questão disse que φ de 1 era igual a zero, tá certo? Então, tomando nota esses pontos, então tá aí. Os y, as amplitudes das ondas vão ser igual a um y de m, que a questão nos deu, que é 9 milímetros, que já vai ser a própria resposta do item A, mas dando continuidade. Os Ks, os números de ondas das ondas 1 e 2, como tem às vezes frequência, então eles são iguais a K, e da mesma forma a frequência angular, ômega de 1 igual a ômega de 2, que é igual a ômega, ok? E aí a questão disse que o φ de 1 era igual a zero, tá aqui para poder mostrar para vocês, φ de 1 igual a zero. Então, substituindo isso nas equações, nós obtemos o quê? Que a minha onda y de 1 vai ser y de m, seno de kx mais ou menos ômega t, e y de 2, y de m, a mesma amplitude, né? Seno de kx mais ou menos ômega t mais um φ de 2. O φ de 2 nós vamos determinar daqui a pouquinho no item D, ok? E aí, vamos lá encontrar a equação da minha onda resultante, tá certo? Então, a minha onda resultante vai ser y de 1 mais y de 2. Então, a gente vai ter, né, colocando a amplitude em evidência, então vai ser y de m que multiplica seno de kx mais ou menos ômega t, mais seno de kx mais ou menos ômega t mais um φ. Então, a gente pode chamar isso aqui de um alfa, isso aqui de um beta, então vocês notam que tem uma soma da seno de alfa mais seno de beta. Então, lembrando das identidades trigonométricas, né,
sabendo que seno de alfa mais seno de beta é igual a 2 vezes seno de alfa mais beta dividido por 2 vezes cosseno de alfa menos beta dividido por 2, onde, no caso, alfa mais beta vai ser quem? Esse camarada mais esse camarada. Então, está exatamente aqui, este e esse. Então, isso vai resultar em quem? 2 que multiplica kx mais ou menos ômega t mais φ de 2. Só que aparece alfa mais beta dividido por 2. Então, vamos lá dividir por 2. Então, divido por 2, esse 2 aqui vai cortar com 2, né, desse denominador, e vai sobrar, então, kx mais ou menos ômega t mais φ de 2 sobre 2. Vamos lá para o alfa menos beta. Alfa menos beta, então, vai ser esse camarada menos esse aqui. Então, vocês notam que esse vai cortar com esse e esse vai cortar com esse. Sobrando apenas quem? φ de 2. Só que aparece alfa menos beta sobre 2. Então, isso vai dar φ de 2 sobre 2, ok? Então, vamos lá a utilizar isso aqui, isso aqui e substituir a minha relação de seno de alfa mais beta, né, a minha onda resultante, para obter a expressão da onda resultante de forma explícita. Então, vamos lá. Então, isso resulta que a minha onda resultante, y de x de t, vai ser 2y de m, cosseno de φ sobre 2, φ2 sobre 2, e o seno desse camarada aqui, kx mais ou menos ômega t mais φ de 2 sobre 2, ok? Então, vocês podem notar que essa aqui é o que corresponderá à amplitude dessa onda resultante e essa aqui é a minha função que vai periódica tanto na posição quanto no tempo, ok? Então, isso é importante, esse comentário, porque a gente vai utilizar essa informação e o fato que o gráfico nos deu esse valor de Hzão, que é 2 vezes a amplitude dessa onda, para encontrar a constante de fase φ de 2, ok? Isso a gente vai fazer daqui a pouquinho, mas já adiantando aí o boi antes da carroça, ok? Então, vamos lá. Então, o item A, a questão pedia a amplitude da onda. A amplitude da onda é o próprio 9 milímetros, tá certo? Então, a questão já nos deu no próprio enunciado que é a amplitude de 9 milímetros, ok? O item B pede o número de onda. E aí o número de onda é 2π sobre lambda, onde lambda é o comprimento de onda, tá certo? E o comprimento de onda nós determinamos da onde? Do gráfico. Então vai ser a posição entre 2 vales, 2 cristas, 2 pontos consecutivos. Então ele deu que essa escala aqui, né, cada tracinho desse, a distância, né, o comprimento de cada tracinho desse aí, era de, como colocado aqui no enunciado, vocês podem ver, de 10 centímetros. Então, vamos ter aqui essa distância aqui, que exatamente o meu lambda vai corresponder o quê? A 1, 2, 3, 4 tracinhos. Então, vai ser 4 vezes 10 centímetros. 40 centímetros, ok? Colocando no SI, 40 vezes 10 elevado a menos 2 do metro. Então, vamos lá. Então, pelo gráfico, nós temos que o comprimento de onda é 4 vezes 10 centímetros. Então, isso vai dar 0,4 do metro, né? Então, só tomando nota, exatamente esse comprimento aqui, ok? Então, daí nós determinamos o nosso número de onda. Vai ser 2π dividido por 0,4, que vai corresponder a aproximadamente 15,7 radianos por metro, ok? E aí o item B, ele nos pede quem? A frequência angular ômega. E aí a frequência angular, ela pode ser escrita da seguinte forma, né? Ela pode ser escrita como em termos do número de onda e da velocidade. Tendo em vista, nós escrevemos dessa forma, porque a questão nos deu a seguinte informação. Ele disse que esse gráfico corresponde a onda resultante em 2 instantes de tempos diferentes, quando se deslocou uma distância de 56 em 8 milissegundos. 56 centímetros em 8 milissegundos. Então ele deu a distância percorrida e o tempo. Com isso nós encontramos a velocidade da onda resultante, tá certo? Que por sua vez, vocês podem notar pela indicação desse vetor, ela vai estar se propagando para a esquerda. Consequentemente, a gente já sabe aí a resposta do item E, que é o sinal que precede o ômega. O sinal que precede o ômega, como ele anda para a esquerda, vai ser um sinal positivo. Mas vamos lá, daqui a pouquinho eu discuto isso novamente. Então, beleza? Voltando, então ele deu o D e deu o T. Então, D sobre T vai dar o V, né? Velocidade, ok? Então, vamos lá. Então, daí eu tenho aqui o meu ômega, a frequência angular é número de onda vezes velocidade.
onde, de acordo com a questão, né, a onda se deslocou 56 centímetros em 8 milissegundos, o que corresponde a uma velocidade de 56 dividido por 8, que por sua vez dá o valor de 70 metros por segundo, ok? Então, temos a velocidade e temos do item B o número de onda. Com isso, nós encontramos a frequência angular. Então, a minha frequência angular vai ser quem? Esse camarada, 15,7 vezes o 70, ok? O que vai dar o valor de aproximadamente 1,1 vezes 10 elevado a 3 radianos por segundo. Então, determinamos aí o que a questão pedia no item C. No item D, ele pede a constante de fase φ2, que, como eu falei, a gente vai usar o fato de que a questão nos forneceu que esse gráfico, essa distância, era Hzão, que por sua vez corresponde a 2 vezes a amplitude da onda resultante, e a gente obteve, né, nessa nossa breve revisão, aqui a amplitude da onda resultante é essa daqui, tá certo? Essa é a amplitude da minha onda resultante. Então essa informação é igual a 2H, ok? H sobre 2, desculpa. É a metade daquele comprimento aqui informado. Se esse é H, então essa distânciazinha aqui é Hzão sobre 2, ok? Só me corrigindo. Então vamos lá. Então, no item D, ele pede o φ2 e fornece pelo gráfico que a amplitude da onda resultante vai ser quem? Hzão sobre 2. Então isso é 8 milímetros, ele deu na questão, dividido por 2 vai dar 4 milímetros. E aí a gente sabe da relação que a gente obteve para a onda resultante, que a amplitude vai ser quem? 2y de m vezes cosseno de φ sobre 2. Né? Então, só voltando aqui um pouquinho para vocês checarem, exatamente isso. 2 vezes y de m, cosseno de φ2 sobre 2. Ok? Então, isso é h sobre 2. Então, isolando aí o meu φ de 2, né? Então, vamos lá. Então, passando para o lado direito, né? Dividimos da equação 2y de m. Então, isso vai dar cosseno de φ2 sobre 2 é igual a hzão dividido por 4y de m. Então, tenho aí que o meu φ de 2 é 2 vezes o arco cosseno de hzão dividido por 4 vezes a amplitude. Ok? Então, temos todas essas informações, hzão e o y de m, do item A. Então, com isso, nós determinamos quem é o valor de φ de 2. Então, só substituindo os valores. Então, isso é 2 vezes cosseno a menos 1, 8 dividido por 4 vezes 9. Então, isso vai dar um ângulo aí de 2,69 radianos, ok? Então, encontramos aí o que foi solicitado no item D, que é essa constante de fase da onda componente ψ de 2, ok? E o último item, como eu já estava discutindo com vocês, é o sinal que precede o ômega. E aí, pelo próprio gráfico, vocês podem ver essa setinha aqui, né? Que mencionando que nesses dois instantes de tempos distintos, a onda resultante, né? Ela está se propagando para a esquerda. Então, se a onda propagante está andando para a esquerda, isso significa que o sinal que precede o ômega é mais, ok? Então, vamos lá. Então, tomando nota, isso que eu acabei de mencionar, de acordo com o gráfico e com o enunciado da questão, as duas ondas estão se propagando, né, que eles têm a mesma frequência, o mesmo número de onda e mesma amplitude. E aí a onda resultante também vai estar se propagando, né, para a esquerda, tal forma que o sinal será positivo na frente do ômega. Então, temos aí que tanto o meu y1 vai ser desse jeito, quanto o y2 desse jeito, com um sinalzinho positivo aqui, e assim como a minha onda resultante. Então, como todos os valores em mãos encontrados, né, então a gente encontrou o número de onda, frequência angular, a amplitude, a constante de fase, nós podemos escrever as equações das ondas componentes e da onda resultante, da seguinte forma, tá certo? Então, só para deixar aqui destacado, a questão não nos pediu, mas aí, como a gente encontrou tudo, eu quis apresentar a expressão da onda, das ondas componentes y1, y2 e da onda resultante, tá certo? Então, vou deixar aqui registrado as expressões com os valores substituídos dessas ondas, ok? Então, pessoal, como vocês puderam notar, essa é uma questão que envolve interpretação gráfica, vocês saberem o que é um comprimento de onda, identificarem isso graficamente, saberem as expressões da velocidade e equação de onda, e além disso, por fim, né, que eu acho que é a parte primordial dessa questão,
é a questão da interferência de ondas com a mesma frequência e mesmo comprimento de onda, ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a questão de número 33 do capítulo 16 do volume 2 do Fundamentos de Física. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.